Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e na aula de hoje nós trataremos sobre a atuação profissional do servidor social, do assistente social. Você conhece quais são as características e como a atuação do assistente social ela se dá? Bem, é isso que eu pretendo trazer para vocês e problematizar algumas questões. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo legal? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear. Isso aí, hoje nós falaremos sobre a atuação profissional. Mas atuação profissional do quê? A atuação profissional do profissional de direito, a atuação profissional do político, a atuação profissional do quê, pessoal? A atuação profissional do servidor social, né, do assistente social. É isso que nós iremos tratar nesta aula de hoje, né? Nós temos que pensar, pessoal, e relembrar, né, um pouquinho da profissão de assistente social, né, que surge na década de 1930 no Brasil, né, quando se desencadeou, né, o processo de industrialização, né, aqui, né, e urbanização. Esse processo de urbanização ele vem acontecendo desde o início do século XX, tá? Tanto que você já tem movimentos ali, né, do operariado ali na década de 10 ali, né? E é isso, né? Entre 10 e 20 ali. Vocês têm alguns movimentos ali, né? Do século 20. E é interessante que nas décadas de 1940 e 1950, então, houve um reconhecimento da importância dessa profissão, né? Que foi regulamentada em 1957 com a Lei 3.252, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, olá, aluno Unifacear, seja bem-vindo à aula sobre a atuação do servidor social ou do assistente social. A política social é tema central da formação profissional do assistente social e constitui o locus de sua intervenção, né? Esse artigo, lembrando que a nossa aula é baseada no texto base, tá? Tem como objetivo uma aproximação com a construção histórica da relação entre serviço social e política social no Brasil, através de uma revisão de literatura, o que possibilita, né, o resgate dos elementos centrais de mútua influência construída no cotidiano profissional. Esse movimento se apresenta de forma pendular, com momentos de identificação, afastamento e até mesmo negação, sem, no entanto, jamais deixar de existir materialmente. Conforme Neto, o processo de industrialização, de profissionalização, né, do serviço social, ele ocorre na entrada do século XX, com a consolidação do capitalismo monopolista, quando o Estado, capturado pela burguesia, se vê obrigado a lançar mão das estratégias, né, no sentido de enfrentar a questão social e controlar as tensões. Para tanto, passa a implementar políticas sociais. Esse processo está intimamente ligado ao fato de, no capitalismo monopolista, né, o Estado então exercer múltiplas funções, intervindo tanto nas esferas social e política, como na economia, e por isso sua base de legitimação tem que ir além das classes dominantes. Quando a gente vai pensar nisso, pessoal, nesse jogo, né, de políticas sociais, nós temos que pensar que são elementos-chave,
né, esse contexto, esse joguete político, social, ele acaba sendo um elemento-chave, uma vez que atua na preservação e no controle da classe dominada, né, assim como garantem a legitimação do Estado e do próprio processo de acumulação capitalista. No entanto, incidem também na institucionalização de direitos, na implementação de proteção social e na organização e mobilização da classe dominada. Veja uma coisa, nós temos, pessoal, essa questão das políticas que vêm sendo colocadas, né, que nós estamos apontando aí. Qual é a função do Estado? Né? O Estado ele tem como função a garantia dos direitos básicos que estão apontados na Constituição de um país. Então, o Estado, pessoal, ele vem para garantir, né, o básico para essa população. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, beleza? Ele garante o básico. No momento de crise, o Estado ele deve garantir ou não deve garantir o básico para todos os cidadãos? Eu acredito que sim, ele deve garantir por meio de políticas e ações momentâneas, né? Um exemplo disso é, por exemplo, o auxílio emergencial, que muitos reclamam e tudo mais, mas a forma como é feita pode ser criticada, mas a função do Estado ao liberar esse auxílio, não. Por quê? Porque nós pagamos tributações de forma direta e indireta para que quando houver uma crise ou necessidade, o Estado possa garantir o direito básico da nossa existência. Entendem? Então, assim, se a estrutura administrativa brasileira ou de um Estado é pesada, né? E isso pode até ser pesada, mas o Estado tem que nos garantir, sem que isso altere o nosso cotidiano a longo prazo, tá? Nos ajudando, tá? Isso daí é um princípio, né, de um contrato firmado durante as eleições, mas não é um contrato assinado, é um contrato ali, que fica ali nas entrelinhas, né? Portanto, então, a intervenção estatal, por meio das políticas sociais, só se torna necessária na perspectiva do capital, conforme, né, Yamamoto e Carvalho, né, escrevem, quando os dominados, né, frente à sua condição de trabalho e à vida precária, passam a se organizar e a exigir seu reconhecimento enquanto classe, pautando no cenário social e político a questão, então, social. Logo, podemos apontar que o processo de profissionalização do serviço social, então, ele ocorre numa esfera contraditória, cuja correlação de força se estabelece tanto na direção da manutenção das condições necessárias, né, à acumulação capitalista, na qual a pobreza e suas consequências sobre a capacidade de produção e reprodução das classes dominadas são entraves, são barreiras potenciais à acumulação capitalista, né, como na bandeira de luta de classes, né, da classe trabalhadora e tudo mais. Vejam uma coisa, pessoal, há sempre essa questão do dominado, do dominante, né, dessas lutas de classe e tudo mais. E é aí que o servidor social ele surge para a garantia do direito desse ser dominado, né? E é isso que o servidor social ele surge aí, né? Ao mesmo tempo, o sistema de proteção social brasileiro tem sua marca, né, na subordinação das instituições políticas e econômicas, com desenvolvimento conservador e alocado perifericamente nas respostas às lutas sociais. O que foi possível, né, dado ao modo repressivo que o Estado brasileiro sempre adotou, né, diante das lutas e reivindicações dos movimentos sociais organizados. Dessa forma, o servidor ou serviço social terá como ato de sua intervenção profissional as consequências da relação capital e trabalho, né, com
substanciadas nas expressões materiais de vida das classes dominadas. Na intervenção profissional do assistente social, a atuação, ou a perspectiva da manutenção das condições de vida capitalista não se fez ausente durante esse processo de construção da sua atuação, nem mesmo na contemporaneidade. No entanto, também é fato que muitos profissionais se colocaram em movimentos e conseguiram incluir diferentes referenciais e discussões na profissão, pautando sempre a prática profissional cotidiana e, além disso, a possibilidade de diferentes caminhos. Esse processo só pode ser efetivo no processo de construção real da intervenção profissional, pois há a presença insuprível da contradição, ou seja, pelo menos procedimento, entre aspas, que viabiliza a reprodução da acumulação. Também é possível viabilizar ao trabalhador condições materiais de vida necessárias à busca por condições de vida sem dominação. É a partir desse contexto que, segundo Neto, precisamos situar e compreender a formação e a intervenção do serviço social na contemporaneidade, considerando que as mudanças nas profissões derivam tanto das transformações societárias como seus rebatimentos na divisão sociotécnica do trabalho, como dos complexos teórico, prático e político, constitutivos de cada profissão. De acordo com o autor, esses complexos contêm diversidades políticas e teóricas, uma vez que as profissões não se constituem em blocos homogêneos, mas por tensões, contradições e confrontos internos. Ao considerar especificamente a relação entre política social e serviço social no Brasil, é necessário então resgatar que a condição de colônia economicamente dependente e politicamente submissa acaba marcando a história do nosso país. Uma vez que, mesmo com a proclamação da independência, permanecem as características de atraso que também fundamentaram a grande desigualdade econômica que até hoje persiste no país. Em vez de república, passamos da colônia à monarquia, fomos o país que tardiamente terminou com a escravidão, enquanto se consolidava o domínio do latifúndio no campo. Um pacto de elite que perpetuou os laços com a metrópole colonial acabou prolongando a escravidão e perpetuou a concentração da propriedade rural. Destacamos que a política ou as políticas sociais operam um sistema de proteção social. No Brasil, tal sistema surgiu e se desenvolveu circunscrito ao mundo do trabalho formal. Desse modo, o campo da seguridade não contributiva, que deveria se destinar aos cidadãos fora do mercado formal e em maior condição de pobreza, fica à mercê da benevolência da sociedade e da Igreja Católica, como instituição, o que contribui para a efetivação das práticas discriminatórias, preconceituosas e repressivas aos que vivem em condição de pobreza. Vamos lá. A ação social da Igreja Católica, esta junto às classes dominadas, significava a possibilidade de conhecimento e controle daquelas classes, o que se tornou valioso para o Estado, ou seja, a ampliação da intervenção das ações caritativas e a forma de realizá-las. Esse caminho passou a ser de interesse do Estado capitalista brasileiro, que na década de 1930, sob o comando de Getúlio Vargas, começa a construir um Estado nacional e passa a intervir nas expressões da questão social, em um misto de protecionismo, paternalismo e autoritarismo. Mesmo com essas características, acaba sendo inegável o patamar que os direitos sociais e as políticas sociais alcançaram durante o governo de Vargas. Nesse contexto, de avanços, de conquistas, de direitos sociais, temos que considerar a relevância do movimento dos trabalhadores, que
conforme Yamamoto e Carvalho, frente à exploração desmedida que lhes era imposta, se organizaram e passaram a lutar por condições de vida. Esses autores, então, eles apontaram como essa luta ganhou a repulsa da sociedade burguesa, que se sentiu ameaçada em seus valores econômicos e morais, e buscou na legislação controlar a mobilização dos trabalhadores. De fato, ocorreu que, pela primeira vez no Brasil, a questão social ganhou visibilidade e se tornou alvo da intervenção do Estado, através das políticas sociais. Sais traz mais um elemento importante a ser considerado quando pensamos no início da implementação das políticas sociais no país. Para o autor, elas são resultantes da falta de apoio das classes dominantes ao governo de Getúlio Vargas. Sem o apoio das classes dominantes rurais e com a oscilação do apoio da burguesia industrial, o governo então de Vargas precisou se ancorar nas classes dominadas. Assim, a política de Vargas se caracterizou, segundo Sais, pelo atendimento a algumas demandas da classe dominada e pelo enfraquecimento da organização dos trabalhadores. É nesse contexto de implementação de políticas sociais, enquanto resposta à organização da classe dominada, por necessidade de manutenção do poder do Estado e para a manutenção da acumulação capitalista, cuja característica principal era a proteção ao mundo do trabalho, que o serviço social vai se estruturar como profissão no Brasil, né? O serviço dos interesses do capital, mediante as ações do Estado, é fundamentado na doutrina social da Igreja Católica. Para Yazbek, os referenciais orientadores do pensamento e a ação emergente do serviço social brasileiro têm sua fonte na doutrina social da Igreja, no ideário franco-belga da ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino, lá no século XII e século XIII. O tomismo, como era conhecida a filosofia de São Tomás de Aquino, e o neotomismo, que é o novo pensamento de São Tomás de Aquino. Conjugando a doutrina social da Igreja Católica e os interesses do Estado, os assistentes sociais eles intervinham junto à classe dominada de forma a buscar a coesão social, acreditando, entre aspas, na possibilidade e na necessidade de harmonia entre as classes, conforme as proposições de parcela da Igreja Católica, a qual não se identificava nem como comunismo, nem como liberalismo, mas também não punha em questão o modo de produção capitalista, propondo-se a humanização através da colaboração entre as classes em conflito. Conforme Yamamoto e Carvalho, se dedicavam ao serviço social mulheres de famílias abastadas, reunidas a partir do seu relacionamento e militância no meio católico. Dessa forma, temos como presença marcante na profissão os pressupostos da doutrina social da Igreja Católica. Para Neto, essa relação com a Igreja não pode ser negada, pois o início de um ofício requer que seus agentes procurem uma fundamentação. E no caso do serviço social, a fundamentação ela veio da doutrina social da Igreja Católica e se manteve presente por muito tempo na profissão. Essa relação de continuidade, porém, não é suficiente para explicar a profissionalização do serviço social. É preciso ter atenção para a relação de ruptura. Ao falarmos sobre ruptura, devemos pensar que mesmo que, de fato, a formatação do serviço social quanto da sua profissionalização seja sustentada nos ideários da doutrina social da Igreja Católica, é indispensável ter claro que o serviço social tem sua instalação como profissão e seu desenvolvimento marcado pela ordem monopólica, e pelo movimento em que a questão social erige na cena econômica e política. As políticas sociais se constituem em espaço para a consolidação da profissão e o assistente social se insere no mercado de trabalho enquanto trabalhador assalariado, com a função de executar políticas sociais voltadas ao atendimento das expressões de questão social.
majoritariamente propostas pelo Estado. O assistente social aparecerá, né, como uma categoria de assalariados, quadros médios, cuja principal instância mandatária será direta ou indiretamente o próprio Estado. Segundo Yazbek, com a ampliação desses programas, né, dos programas e instituições estatais, né, principalmente a partir da década de 1940, a intervenção profissional terá maior alcance. Portanto, após a implantação do serviço social na década de 30, ocorre uma expansão no mercado de trabalho a partir de 1945, quando as instituições estatais passam a contratar um maior número de profissionais, visando, né, responder ao aumento das expressões da questão social. O serviço social, então, constitui-se, né, entre aspas, numa das engrenagens de execução das políticas sociais do Estado e corporações empresariais. Isso segundo Yamamoto, né, e Carvalho. Por que eu cito Yamamoto e Carvalho? Porque eles que dão essas diretrizes, né, do serviço social. Tá? Diante disso, a exclusividade do referencial conservador católico, que permeou o início da profissão, começa a ser tecnificado, né, ao entrar em contato com o serviço social norte-americano e suas propostas de trabalho, permeadas, né, pelo caráter conservador da teoria social positivista, acabam, né, levando essa exclusividade do referencial católico conservador. Nesse processo, a profissão reitera seu posicionamento conservador e, dentro das instituições privadas e estatais, implementa políticas sociais de forma a ajustar um indivíduo, né, às necessidades do trabalho e da vida na cidade. Esse posicionamento e o caráter necessário e racionalizador das práticas subsidiárias desenvolvidas pelo serviço social deriva, em parte substantiva, né, do conteúdo de classe, né, dos interesses das classes dominantes embutidos nas políticas sociais do Estado, que preside e determina a ação das instituições assistenciais. O serviço social, então, ele segue como uma profissão necessária ao sistema capitalista, pois no cotidiano profissional não só distribui racionalmente os benefícios materiais, burocratiza, estabelece e implementa critérios rígidos para o atendimento às necessidades da população, como também tem no horizonte da sua ação motivar os indivíduos e impedir a acomodação. Por isso, né, por assim ser, vincula o acesso aos benefícios materiais às existências de participação em cursos profissionalizantes e atividades educativas, entre outras. E as doses homeopáticas de auxílios, né, materiais se acrescenta, né, a um volume desproporcional de controle e inculcação, né, ideológica. Na década de 1950, né, as grandes indústrias passam a contratar assistentes sociais, né, continuando a ampliação dos postos de trabalho para este profissional. A política desenvolvimentista, né, implementada pelo governo de Juscelino Kubitschek, embora mantenha aspectos de populismo de Vargas, busca superar a posição de subdesenvolvimento do país, focando no desenvolvimento econômico. Considerava que a pobreza e os demais problemas sociais seriam superados pelo desenvolvimento econômico. O serviço social, conforme Yamamoto e Carvalho, só irá se envolver com as políticas desenvolvimentistas no fim da década de 1950, sendo que, né, a modalidade profissional da qual foram, né, mais fecundadas, né, fecundadas essas proposições foi, né, o desenvolvimento da comunidade. Então, durante esse processo, né, nós temos dois pontos. Nós temos a questão dessa alienação de que o próprio capitalismo ele vai ser o causador da inexistência da desigualdade social, o que é um erro, porque no seu início, na sua priori, o capitalismo ele tem como princípio
ele tem como princípio a desigualdade social, porque você precisa da desigualdade para que você tenha uma classe dominada e uma classe dominante, tá? E aí você tem ao final ali da década de 60 muito de encontro com aquilo que a gente já tinha falado, né, que a gente já tinha colocado que foi a regulamentação da profissão de servidor social, de assistente social, através da Lei 3252 de 57, tá? Então, assim, esse desenvolvimento de comunidade, né, das comunidades. Até meados da década de 1960, o serviço social, então, ele esteve de forma geral, né, harmonicamente vinculado à manutenção do sistema capitalista, tendo suas ações voltadas à reprodução da força de trabalho e à contenção das tensões sociais. O primeiro questionamento refere-se a esse posicionamento, né, e surge ali na década de 60, quando a profissão do serviço social, do assistente social no Brasil e na América Latina inicia um debate teórico, técnico e político sobre o serviço social tradicional. Esse momento de renovação foi um movimento não homogêneo, né? Ele não foi igual, né? Em conformidade com a realidade de cada país da América Latina. De acordo com Neto, o campo, né, de formação acadêmica do serviço social constitui o espaço no qual foi gestada a intervenção de ruptura, expressa no movimento de reconceituação, né, em meados da década de 1960. Dessa forma, configura-se no serviço social uma perspectiva crítica, um posicionamento político em favor da classe dominada, uma maior preocupação com o rigor teórico e diferentes posturas profissionais. Nas palavras de Faleiros, a ruptura com o serviço social tradicional se inscreve na dinâmica do rompimento das amarras imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformações de estrutura capitalista excludente, concentradora e exploradora. Especificamente no Brasil, com o governo de João Goulart, né, em 1961 até 1964, né, houve um período, né, em que o governo se colocou como comprometido, né, com interesses de classes trabalhadoras, né, e entre outras ações colocou em movimentos propostas de forma de base, né, e propiciou um clima social e político, né, de inspiração crítica. Nesse contexto, parcelas profissionais do serviço social iniciaram uma interlocução com o marxismo, o que vai configurar para a profissão a apropriação de outra matriz teórica, com proposições diversas, né, de perspectivas conservadoras que, com exclusividade, tinha então norteado a atividade profissional até então. A teoria social de Marx acaba sendo colocada nesse imaginário profissional. É certo pontuar que essa apropriação, então, ela ocorreu por diversos caminhos, mas certamente foi decisiva para a construção de uma postura crítica no serviço social. Inicia-se, então, o processo de revisão crítica da formação e do trabalho do assistente social. Pautado na crítica ao conservadorismo da profissão e na luta pela democracia, é importante pontuar que, nesse período, toda a América Latina sofreu golpes militares e o povo passou a viver sobre ditaduras, tendo, né, as liberdades, né, as políticas sociais, né, e o seu contexto social tolhido, né, podado, né, por essas políticas então militares, né, ou ditatoriais. Esse processo de coerção violenta impresso pela ditadura deixou marcas nas sociedades latino-americanas e também, é claro, no serviço social. A ditadura então impôs ao movimento de reconceituação limites à construção efetiva de um processo crítico, que levou o movimento, né, em seus primeiros momentos, a priorizar um projeto tecnocrático, modernizador, no qual Araxá e Teresópolis são as melhores expressões.
No que se refere aos encontros de Araxá e Teresópolis, o editorial da revista Serviço Social e Sociedade número 12, de 1983, acaba apontando que foi uma tentativa de se manter na profissão a influência hegemônica do grupo da ação social. Nós estamos falando de duas revistas, pessoal, de duas revistas que foram colocadas no período e que ajudaram a conceber esse imaginário profissional do assistente social do período no Brasil. É importante destacar que nesse mesmo editorial é apontada a fragilização da ação social, o que ocorre possivelmente quando, nos anos 70, cria-se grande número de escolas de serviço social, multiplicando-se as políticas sociais e seus programas absorvem então novos contingentes profissionais. Podemos perceber a importância da política social na consolidação do serviço social como profissão, não só enquanto Estado, é espaço de inserção profissional no mercado de trabalho, mas também como um espaço catalisador de experiências e exigências que contribuíram para diminuir a prevalência da influência da Igreja Católica no serviço social e também para a apropriação de novos referenciais teóricos e posturas profissionais. Em meio à ditadura, as políticas sociais se efetivam de forma fragmentada e com caráter controlador, regidas por princípios simples e coerentes, com um padrão excludente e conservador de desenvolvimento econômico. Dessa forma, nesse período, a política social ela acaba assumindo novos contornos, característicos de um sistema econômico e político autoritário e excludente. O serviço social, então, ele demorou a se posicionar abertamente, contrário a esse modelo de política social. Embora a profissão tenha conseguido demarcar o movimento de reconceituação, nós temos que pensar que enquanto movimento também de resistência e defesa de democracia, a oposição ao governo militar não foi a tônica da profissão. Embora houvesse minorias de estudantes, profissionais e professores que resistiram e lutaram contra os terrores da ditadura, e que foram igualmente perseguidos e reprimidos, a maioria mortos, grande contingente de profissionais apoiava o golpe e as ações derivadas dele, assumindo o cargo de confiança do governo. É fato que o grosso da categoria profissional atravessou aqueles anos sem fugir, nem mugir, nem reclamar. Para Neto, além da repressão exercida pelo Estado autoritário, os agentes mais críticos sofriam com a aparente situação de inatingível prevalência das posições conservadoras, que eram blindadas pela imensa maioria de assistentes sociais, que não se posicionava e que nada fazia, nós apelidamos ou colocamos o nome de inacionários. Assim, em oposição às ações em defesa da democracia, dos interesses da classe trabalhadora e da incorporação do referencial marxista na profissão, encontrava-se o serviço social tradicional, que nos anos seguintes perdeu a prevalência dos espaços de formação, mas certamente não deixou de existir e de tempos em tempos acaba exprimindo a necessidade de uma prática profissional empirista e burocratizada, parametrizada em uma ética liberal burguesa, e sua teleologia consiste na correlação de resultados psicossociais considerados negativos ou indesejáveis sobre o substrato de uma concepção aberta ou velada, idealista ou mecanicista da dinâmica social, sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida como um dado factual ineliminável. Nesse embate entre assistentes sociais críticos vinculados à vertente de intenção de ruptura, e as tradicionais, que buscam a manutenção desse processo diante da repressão da ditadura militar, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais torna-se um marco em favor da democracia. Esse evento ele foi realizado em 79 e representou não só um posicionamento claro da profissão em favor da democracia, como significou o rompimento com o serviço social tradicional, o que contribuiu
falhou, pessoal, vamos lá, decisivamente para a consolidação da profissão das décadas subsequentes. Como já observamos, durante a ditadura militar, então ampliou-se a precarização da vida de grande parcela da população, então houve um predomínio de restrições à liberdade civil e política e os movimentos sociais, então eles foram coibidos, restando-lhes o espaço de clandestinidade. Mesmo nesse contexto, a resistência não deixou de existir e após 20 anos a transição para a democracia é iniciada. A derrubada da ditadura não se deu pela revolução, mas pelo desgaste político do governo militar, propiciado também pela força dos movimentos sociais, armados ou não. As diferentes forças e instituições acordaram e a transição e a pressão das forças democráticas acabou sendo decisiva para a direção desse pacto. O esgotamento da ditadura militar começou então a ser percebido no final da década de 1970, momento em que as condições de vida da população se tornam mais precárias e se torna pública a insatisfação popular em relação a essas condições. Houve então o ressurgimento dos movimentos sociais de reivindicação. Entre esses movimentos podemos citar o Movimento Popular por Saúde e o Movimento contra a Carestia. Em 1982, estes conseguiram grande adesão da população. A fragilidade das políticas sociais na esfera pública e governamental é a constante busca pelo serviço social para encontrar caminhos críticos e explicativos que influenciassem seu fazer profissional marcaram as décadas de 70 e 80, assim como uma ação política de lutas e resistências pela garantia da restauração dos direitos políticos e ampliação dos direitos sociais. Além disso, hegemonicamente, o serviço social se posicionou como coletivo, e um coletivo político em relação às entregas das políticas sociais. Na década de 1980, o serviço social inicia então a construção da sua maturidade teórica e política. Para Neto, a década de 80 consolidou no plano ideológico político a ruptura com o histórico conservadorismo do serviço social. Afirma, Yazbek, que é com Yamamoto, no início da década de 80, que o serviço social então inicia uma efetiva interlocução com a teoria social de Marx. É certo que o conservadorismo não deixou de existir, no entanto, a profissão passou a conviver com o pluralismo e com as diferenças teóricas e políticas. O serviço social ele adentra o período de redemocratização do país, se fazendo presente na busca dos direitos sociais. A profissão, então, ela participa efetivamente em diferentes processos, como na conquista dos avanços pontuados na Constituição de 1988, também na construção da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, entre outros. E é nesse contexto histórico, pós-Constituição de 1988, em que os profissionais de serviço social iniciam o processo de ultrapassagem de condição de executores de políticas sociais para assumir posições de planejamento e gestão dessas políticas, que são colocados ali nesse processo. Então, um avanço para esse servidor social. E foi, sem dúvida, um momento de grandes avanços para a profissão, que percebeu que seus pressupostos convergiam para a proposição dos direitos pautados pela nova Constituição e que as habilidades profissionais credenciavam os assistentes sociais a participar da proposição e gestão de políticas sociais. O novo ordenamento constitucional ele acaba orientando o alargamento dos direitos e do sistema protetivo, trazendo como diretrizes a universalização de acesso, a descentralização e a participação social, o que passa a coordenar ou orientar o projeto ético-político do serviço social, sobretudo o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da profissão dos profissionais de educação, de serviço social, editados em 1993.
Destaca-se, então, que o Código aponta para a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, da democratização das políticas sociais, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, a nova regulamentação profissional reconhecia a necessidade dos assistentes sociais ampliarem seu aspecto ou seu espectro de intervenção, reconhecendo um novo lugar na gestão das políticas sociais. Quanto a isso, se por um lado uma parcela da categoria conseguiu ampliar seus espaços e passou a atuar na construção e gestão das políticas sociais, por outro, ainda é possível identificar nas práticas cotidianas, dos assistentes sociais traços de práticas realizadas em períodos anteriores, como a prática do favor, da benevolência e da coerção. Por conseguinte, durante a década de 1980, o serviço social busca consolidar suas habilidades e competências no sentido de responder às novas exigências das políticas sociais, Em decorrência do processo, os autores então apresentados aqui apontam que a maturidade profissional alcançada pelo serviço social na década de 90 se expressa também através de um projeto ético-político hegemônico, na profissão, que tem como valor central a liberdade, não a liberdade no sentido burguês, mas a liberdade enquanto democracia e a defesa intransigente dos direitos sociais. Esse projeto é fruto das lutas pela democracia e contra o conservadorismo profissional, lutas iniciadas então pela categoria lá na década de 60. No entanto, na passagem de 80 para 90, a partir da incidência dos ajustes neoliberais no país, todas as dimensões da vida em sociedade são alteradas, Desde então, o reordenamento da profissão e de sua formação na perspectiva de classe trabalhadora sofre impactos nos ajustes liberalizantes, não só pelas precarizações das relações de trabalho do profissional, mas também pelo impacto sobre as políticas sociais que, ao priorizarem a direção da descentralização, privatização e focalização, reduzem o alcance dessas políticas do Estado. Conforme refere Soares, os ajustes estruturais são realizados por meio de políticas liberalizantes e se refletem em todas as ações. Assim, frente aos ajustes liberais, temos a minimização das ações do Estado, o sucateamento dos serviços públicos, a liquidação dos direitos sociais, o desenvolvimento das políticas sociais focalizados e a flexibilização das relações de trabalho. Então, torna-se imperativo e complexo implementar um projeto profissional com um serviço social que, em sua dimensão política, se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais. É isso aí, pessoal! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!